Fala pessoal, sou Neto com você, seu Net Professor, seu professor Net, você decide. Você lembra o que fez no último verão? E no anterior? E no verão de 20 anos atrás? Porque a galera dessa franquia lembra e paga caro por isso. Com um novo longa chegando agora dia 17 de julho, tá mais do que na hora de revisitarmos toda a franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, dos anos 90 até a série da Amazon. Vem comigo! Em pleno 2025, o cinema de terror está olhando cada vez mais para o passado. E depois de uma ótima surpresa com Premonição 6, dessa vez foi a galera do gancho que saiu do baú. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado e está de volta aos cinemas com um novo filme que estreia agora, essa semana, dia 17 de julho. E o melhor, Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. retornam aos seus papéis clássicos, como se aquele verão traumático dos anos 90 nunca tivesse terminado. Essa nova produção nasceu dentro da Sony, em parceria com a Atomic Monster, sim, a produtora do James Wan, que está por trás de Invocação do Mal, Maligno e Megan, e chega junto com uma onda de ressurreição de franquia dos anos 90, 80 e 70 que a gente já conhece bem. Pânico voltou com tudo. Halloween reinventou a sua própria cronologia. Sim, como eu disse, né, é um pouquinho mais que os anos 90. Tá valendo aqui. E até Jovem Bruxas teve direito a um novo feitiço agora em 2020. Mas será que ainda tem espaço para esse terror mais direto, mais sujo, mais urbano? Ou a gente só tá jogando com a saudade mesmo? Hoje a gente vai fazer um esquenta completo, passando por todos os filmes da franquia, a série da Amazon e o que a gente pode esperar desse novo verão mortal. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nada e se quiser dar uma força para manter esse projeto chamado Nerdsor funcionando, considere virar um membro aqui do canal. Você vai ter acesso a vídeos antecipados e ainda vai ter algumas enquetes que você vai participar que é só para membros. Antes da gente mergulhar na franquia, vale destacar que Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado é na verdade baseado num livro, um romance de suspense publicado em 1973 pela autora Lois Duncan. Mas segura essa, o livro original não tem assassino com gancho, nem sequência de mortes e nem aquele clima de slasher. Era mais um thriller psicológico, com tensão mais investigativa do que sanguinária. A adaptação feita por Kevin Williamson logo depois do sucesso de Pânico transformou a história num filme de terror. A mudança foi tão radical que a própria autora, a Lois Duncan, declarou na época que detestou o filme. Ela havia perdido uma filha em um crime real e ficou chocada ao ver a sua obra transformada num filme tão sangrento. Ou seja, o filme de 97 é baseado no livro, mas carrega apenas a estrutura. O resto foi todo reconstruído para caber na onda slasher dos anos 90. Lançado em 1997, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, chegou no momento em que o cinema de terror teen estava reencontrando o seu fôlego. Após o sucesso estrondoso de Pânico, surgiu como um primo mais sério, mais sombrio e um pouco menos irônico. E isso é tanto uma força quanto uma limitação. Dirigido por Jim Gillespie e escrito por Kevin Williamson, o mesmo de Pânico, o filme parte de uma premissa poderosa. A culpa que vem de um erro juvenil, um segredo terrível e uma vingança que não esquece. Não é à toa que o tom do filme é mais fechado, é bem mais opressivo do que Pânico. A direção aposta em uma fotografia mais escura, com muita neblina, cidades pequenas, ruas desertas, o que dá aqui um clima de isolamento que até funciona bem. A trilha sonora composta por John Debney não é marcante como a de outros filmes do gênero, mas cumpre seu papel de gerar tensão nos momentos certos. Enquanto a trilha comercial aproveita um momento para surfar nas bandas grunge, e pós-grunge dos anos 90. O roteiro é bem enxuto, não tem grandes surpresas, mas constrói aqui uma atmosfera consistente de paranoia e trauma, embora alguns diálogos soem meio duros ou até expositivos demais, o que para a década de 90 era bem comum nesses slashers. Jennifer Love Hewitt entrega uma Final Girl que é mais vulnerável do que heróica, e isso dá um tom interessante ao filme, enquanto que Sarah Michelle Gellar, que estava em plena ascensão ali como Buffy, acaba roubando um pouco a cena como uma personagem um pouco mais complexa do que parece à primeira vista. A direção de Gillespie é funcional, mas não arrisca muito.
Ele prefere o clima à violência, o susto ao gore, o que deixa o filme com um ritmo um tanto mais lento. Mas ó, não pense mal, tá? Não é desinteressante. O assassino, embora sem grandes artifícios visuais, ele funciona muito bem justamente por ser cru, simples e, cara, vamos falar a verdade, possível. É um homem com gabardine, bota e um gancho na mão. É mais assustador do que várias fantasias elaboradas quando a gente está sozinho numa estrada escura. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No fim das contas, Eu Sei o que Vocês Fizeram é um filme sobre consequências, sobre a pressão de esconder uma verdade e o peso de saber que alguém lá fora não esqueceu. É um terror sem grandes inventividades formais, mas que compensa com uma atmosfera e uma premissa que fala direto com o medo real de ser desmascarado por alguma coisa feita no passado. A história começa num clima bem anos 90. 4 adolescentes, a Julie, que é interpretada pela Jennifer Love Hewitt, a Ellen, vivida pela Sarah Michelle Gellar, o Barry, que quem dá vida a ele é o Ryan Phillippe, e o Ray, interpretado por Freddie Prinze Jr. Eles estão ali celebrando o fim do ensino médio, aquele momento onde a vida ainda parece um clipe da MTV. E só quem é dos anos 90 vai entender isso. Até que eles acabam atropelando um homem em uma estrada deserta. Com medo das consequências, eles decidem jogar o corpo no mar e juram nunca mais falar sobre isso. Um ano depois, Julie tá bem mais pálida, traumatizada e ela tá estudando numa faculdade em outra cidade. Ela volta para casa e encontra um bilhete que diz: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado". A partir daí, o filme vira uma descida lenta e tensa pela paranoia. O grupo se reencontra e logo fica claro que alguém está vigiando e quer brincar com eles antes de matar. A primeira morte oficial não é nenhum dos 4 principais, mas vale citar. Max, um cara que trabalha no pier e tem ali uma queda por Julie, é morto com um gancho enquanto trabalha. E vale citar, o Max é interpretado pelo Johnny Galax, sim, o Leonard Hofstadter de The Big Bang Theory. Se liga, essa franquia tem algumas aparições de alguns atores que mais tarde vão fazer sucesso. Depois o assassino parte para o terror psicológico. Ele deixa um gancho no armário, ele arrasta o corpo do Max cheio de lacostas e caranguejos para dentro do carro da Julie e mágica e misteriosamente limpa tudo em alguns minutinhos e faz um dos momentos mais absurdos do filme. Ele entra na casa da Ellen, sobe a escada, corta o cabelo dela enquanto ela dorme, tudo isso sem ninguém notar nada. Nesse momento o filme pede muita suspensão de descrença, mas era anos 90, então vamos em frente. Tá bom. A Ellen e a Julie começam a investigar para tentar entender quem é esse cara que está atrás delas. Elas descobrem que no ano anterior um homem foi encontrado no mar, que é quem elas acreditam que atropelaram. Só que depois de investigar, elas descobrem que o homem que elas atropelaram não era na verdade quem elas pensavam. Na verdade, era Ben Willis, um pescador que tinha sido o responsável pela morte do cara que elas achavam que tinham atropelado, porque ele tinha sido responsável pela morte da namorada, que era a filha do Ben. Olha que plot. Que coisa, não? Mas a melhor sequência de todo o filme é a fuga da Ellen na noite do desfile. Ela está no palco porque o ano anterior ela havia ganhado como rainha, então ela teria que passar a coroa agora. E o namorado dela está lá em cima no mezanino, onde eles ficaram no ano anterior. E é lá que o Ben ataca ele e o mata. Ela corre pedindo ajuda e as pessoas começam a achar que ela está tendo um surto e seguram ela. Por que seguraram ela eu não faço ideia. Até que chega um policial babaca que não acredita nela, sobe no mezanino, não encontram o corpo, então ele decide levar ela até a sua casa. É ali que eles encontram então uma caminhonete com o cara de gabardine e gancho na mão. O babaca do policial desce do carro, vai tentar falar com o cara e morreu. Ela então foge até a loja da irmã. Então ela vê a irmã ser morta e daí corre pelos becos, pula, se joga numa sacada, pede ajuda, escapa. Mas a direção é cruel e na hora em que ela está a poucos passos da multidão, o assassino a pega e a mata no meio dos plásticos ali, dos pneus, aquela coisa toda. Pra mim é a morte mais triste do filme e a mais injusta também, porque é a única pessoa que realmente estava lutando para viver. Depois disso temos uma cena bem interessante. Julie vai até o namorado e quando eles vão conversar, ela olha para ele e vê que ele tem as roupas parecidas com a daquele cara e ela vê o nome do barco, Billy Blue, é o mesmo nome que a irmã do cara que eles achavam que tinha sido atropelada
disse pra ela que tinha tido um caso com um cara que era amigo do irmão. Ela acredita que o namorado seja então esse assassino. É uma loucura da cabeça dela, mas que na época faria muito sentido, porque nós tínhamos acabado de assistir Pânico, que o assassino era o Billy Loomis, né? Exatamente o namorado da Sidney. Então faria sentido aqui. Só que dessa vez não é. Ela corre dele, ele corre atrás, e aí um cara aparece todo e salva ela. Ou será que não? Porque esse cara é, adivinhe, Ben Williams. O cara sobreviveu, esperou um ano e voltou para fazer um filme de terror acontecer. Aqui na cena final, ele sequestra a Julie, leva ela para um barco de pesca e a gente tem mais uma das lutas finais mais escorregadias do cinema, porque o namorado pula num barquinho, vai atrás dele e tudo mais. E tem gente se escondendo no gelo, cabeça decepada flutuando, a Julie gritando, o Ray subindo na corda, tudo com uma fotografia bem azulada que faz a gente sentir o cheiro do salitre. No fim, o assassino perde a mão, de verdade, o gancho fica, cai no mar e some. Corpo que some é continuação na certa. A cena final já entrega a possibilidade de um segundo filme, com a Julie levando mais um susto no chuveiro da faculdade. Num jumpscare tão gratuito que hoje seria usado para vender sabonete. Eu detesto jumpscares. E assim termina o primeiro filme com um pé em Pânico, outro em Lendas Urbanas e um gancho solto rolando por aí. E claro, não dá para terminar essa volta sem falar das notas. A recepção crítica de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado foi mista, mas pra ruim. Mas o filme se tornou um queridinho cult entre os fãs de terror. No IMDb ele segue com uma nota estável de 5.8, o que mostra que muita gente reconhece o valor nostálgico, mas não dá pra gente ignorar os tropeços. Já no Rotten Tomatoes, a crítica foi mais ácida. O filme tem apenas 49% de aprovação entre os críticos, mas o público jogou aqui algumas avaliações positivas, tá? O score fechou em 41%. No fim das contas, não é uma obra-prima do slasher, mas é um clássico da sua época. E aquele gancho vai continuar voltando, verão após verão. Um ano depois do primeiro filme, a franquia voltou com tudo em Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Uma continuação mais exagerada, tropical e sem muita vergonha de abraçar o lado mais bagaceiro do slasher da época. Julie, que volta a ser interpretada por Jennifer Love Hewitt, ainda traumatizada, ganha uma viagem para as Bahamas. E claro, leva junto o passado mal resolvido, ou melhor, o assassino com gabardine. A direção fica aqui com Danny Cannon, que aposta em um clima chuvoso, corredores escuros e um hotel isolado que funciona bem como cenário de massacre estilo O Iluminado. O novo elenco traz Brandy como a melhor amiga que segura a onda. Ray, vivido por Fred Prinze Jr., volta também, mas fica de fora de boa parte da ação, aparecendo quase como aquele herói de última hora. As mortes são mais gráficas e criativas, e o filme joga com mais gore e menos sutileza. O roteiro é recheado de diálogos questionáveis e uma revelação final que parece saída de uma novela policial, mas funciona dentro da lógica de uma sequência feita só para entreter mesmo. É menos tenso que o primeiro, mas mais divertido para quem gosta de terror com clima de clipe dos anos 90. O filme começa mostrando Julie, agora mais traumatizada ainda, tendo que tocar a sua vida na faculdade. Mas a culpa e o medo continuam grudados nela como o gancho do Ben Willis. Enquanto isso, o rei ele tenta se reconciliar com ela. Eles ainda estão namorando, mas à distância. Só que ela não quer saber de voltar lá para a cidade deles, onde o pescador quase acabou com ela. Então acontece um dos momentos mais polêmicos dos slashers dos anos 90. E muita gente não entendeu o que aconteceu aqui, principalmente brasileiros. Tem uma ligação de uma rádio para as meninas que faz a pergunta: qual a capital do Brasil? E a Carla responde: Rio de Janeiro, Rio! Certo, Rio de Janeiro. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Sim, galera, mas o cara da rádio disse que ela acertou. O quê? Não acredito. Sério, a gente fica puto com isso. Mas calma, na verdade o quiz, que nós vamos descobrir depois, é falso. É tudo parte do plano do assassino para levar a galera para um lugar isolado. Então, ela errar fazia parte do roteiro. Na verdade, isso não é um erro, gente. É de propósito. Tá, tudo bem. Na verdade, ela acha que acertou. Mas não é, tá? O roteiro não está errado, tá? Faz tudo parte do plano. Ah, bom, então assim sim. E com isso, Bahamas, sol, mar e gente morrendo. Junto com Carla, é óbvio que vai a Julie, que é a sua melhor amiga, o Tyrell, que é o Mac Pfeiffer, né? Que é o namorado de Carla, e um maluco novo,
Will Benson, o sobrenome dele é importante, segura essa informação. Ele parece ser um colega bonzinho demais que quer ser um pouco mais do que colega. Enquanto isso, o Ray é atacado pelo assassino, cai de um penhasco, mas sobrevive. E claro, decide ir atrás da Julie para salvar todo mundo. Nas Bahamas, a coisa desanda bem rápido. Começa uma tempestade que isola o resort, o telefone para de funcionar e os funcionários começam a sumir. O primeiro a morrer é um cara que ajuda ali nos barcos. Ele é morto com um golpe de gancho. Depois vem um funcionário do hotel e a coisa vai virando um jogo de gato e rato em um cenário molhado e mal iluminado. E aqui tem outra aparição interessantíssima. Jack Black. Sim, galera, Jack Black, de Escola de Rock Minecraft, o filme. Ele aparece aqui no iniciozinho de carreira como um rasta que gosta de uma erva e vive vendendo ela. Também vai de arrasta bem rápido. O filme dá uma acelerada nas mortes, mas nem sempre com muita lógica. Alguns personagens somem por várias cenas e voltam só pra morrer. Tyrell, por exemplo, tá lá mais pra falar piada de tiozão e servir de alívio cômico. A cena mais tensa é quando a Julie canta no karaokê e a letra do telão muda pra Eu Ainda Sei. E é nesse momento que todo mundo na sala sabe que deu ruim. Tá, nós que estamos assistindo, porque eles não percebem nada. Quando o Ray finalmente chega, o filme já tá entregando a revelação final. Lembra do Will, que até então estava agindo como um bom moço? Ele é, na verdade, filho do Ben Willis. Benson. Em inglês, filho do Ben. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pois é, eu sei. Ele estava todo esse tempo trabalhando junto com o pai para vingar a tentativa de assassinato. Sim, temos uma dupla de assassinos. E sim, isso parece uma novela do SBT, mas funciona para a década de 90. Na luta final, muita gente sai machucada, mas a Carla sobrevive, o que na época foi um alívio, porque Final Girl negra nos anos 90 é uma raridade. Ray finalmente serve para alguma coisa e a Julie atira no Ben com uma espingarda que surgiu do nada. Mas ok, suspensão da descrença. O filme termina com um climazinho de alívio, mas claro, tem jumpscare no final. A Julie leva um susto no quarto achando que o Ben voltou, mas era apenas um sonho. A verdade é que a essência do filme está no exagero. Quando a sequência entende que não precisa ser séria, somente divertida, ela funciona. É tosca em alguns momentos? Com certeza. Mas é aquele tosco de filme de locadora, sabe? Que você reassiste com os amigos, comenta cada decisão burra dos personagens com a boca cheia de pipoca, como se você estivesse lá na sala no filme Pânico junto com a galera. Saudade de ir numa locadora e pegar aquele pacotão de 10 filmes por R$10 e ficar a semana inteira. Você lembra disso? Ou então reservar o lançamento para sexta de noite, para o sábado de noite. Cara, os anos 90 e 2000 foram incríveis. E claro, tá na hora de ver como essa sequência foi recebida. No IMDb, Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado fica com uma nota de 4.7, que é um pouco mais baixo que a do primeiro, mostrando que, tá, o pessoal até curtiu o exagero, mas também é muito furo, né? Já no Rotten Tomatoes, a situação é mais sangrenta. Ele recebeu 8% de aprovação da crítica, o que coloca o filme entre os slashers mais massacrados pelos especialistas. Porém, o público foi um pouquinho mais bonzinho, com uma avaliação média de 29%. No fim das contas, é a definição de sequência tosca que a gente, sabe, assiste, mas só por assistir. Tem muita chuva, sangue e gente gritando em um resort de luxo. Lançado em 2006, Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e eu sei os títulos vão ficando cada vez mais toscos, é aquele tipo de filme que a gente olha e pensa, por quê? E a resposta é simples, para poder usar o nome da franquia e tentar lucrar com o que ainda restava de saudade. Só que eles erraram feio. Aqui a gente tem um reboot direto para o DVD. Não tem nenhum dos personagens originais, nenhum dos atores dos filmes anteriores e nenhuma cena que preste. A trama repete a estrutura. Temos aqui um grupo de adolescentes, faz uma brincadeira que termina em morte, depois eles vão esconder o segredo e um ano depois começam a ser perseguidos. Mas aqui em vez de culpa a gente tem diálogo ruim, atuação de feira e um roteiro cheio de clichês mal costurados. Para piorar, o filme tem a cara de produção barata feita às pressas. Parece que eles fizeram esse filme em 2 dias.
A direção não tem personalidade, a fotografia é cinzenta, sem estilo, a trilha sonora parece música de banco de áudio livre do YouTube, mas o golpe final vem no terceiro ato. O filme decide que, em vez de um assassino de verdade, vamos ter uma entidade sobrenatural do gancho. Sim, o pescador agora é um espírito vingativo. Ele é tipo um Freddy Krueger de segunda mão mal feito. Nesse ponto a franquia se descola de qualquer realismo, deixa para trás o trauma humano e vira uma fanfic ruim de si mesma. No fim das contas, esse filme não é só o pior da franquia, ele é um daqueles casos em que o título é a única coisa que assegura que a gente ainda tá vendo a mesma história. Esse filme é tão ruim, mas tão ruim, que não vale a pena assistir. Nem como curiosidade, nem pra rir e nem pra completar a maratona. O novo filme de 2025, que tem a volta dos atores originais, ele ignora completamente essa bagaceira. E faz muito bem. Aqui no canal a gente também vai fazer o mesmo. A gente vai fingir que isso aqui, que essa idiotice nunca existiu. Assim como os próprios produtores estão fazendo. Mas antes da gente enterrar isso aqui de vez, vamos aos números para confirmar que realmente é uma bomba. O IMDb, o filme segura um vergonhoso 3.5, que por si só já é um grito de socorro. E no Rotten Tomatoes a coisa é tão feia que não tem nem nota da crítica, só tem aquela rejeição de 25% do público. E a gente desconfia que algumas pessoas aqui votaram sem querer, ou de repente é o próprio pessoal do filme que votou. Então fica o aviso, tá? Se alguém te convidar para assistir esse filme, fuja. Se tiver numa lista de streamings, denuncia como conteúdo sensível. E se achar o DVD num sebo, joga sal em cima. Super lixo. Em 2021, no embalo das revivals, reboots e adaptações em streaming, a Amazon Prime resolveu trazer para a TV uma nova versão de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. E o resultado foi uma série de 8 episódios que tentava reinventar a história para a geração Z, mas acabou entregando um thriller que não faz jus à franquia e ao mesmo tempo não consegue se assumir como uma coisa própria. A trama segue a mesmíssima fórmula. Um grupo de adolescentes faz uma cagada monstruosa, esconde um segredo e depois começa a ser perseguido por alguém que diz saber de tudo. Mas aqui a escolha foi ir por um caminho mais dramático, tem mais plot twists, tem sexo, drogas, tem segredo de família e identidades confundidas. Sinceramente, ficou mais para uma malhação com sangue do que para um slasher de verdade. Os personagens, apesar de ter bastante tempo, são rasos, as mortes não são chocantes e a trama se arrasta em alguns episódios como se fosse, sei lá, um reality show, só que sem carisma nenhum. O gancho, sim, o gancho ainda existe. Ele vira quase um detalhe perdido entre diálogos sofridos e uma narrativa cheia de forças ocultas que nunca, sabe, se resolve direito. O final tenta entregar uma revelação chocante, mas a essência ela se perde lá pelo 5º episódio. A série foi tão sem impacto que a Amazon simplesmente ignorou ela depois da primeira temporada, né? Cancelou de vez. Pouca gente sentiu falta. Foi aquele tipo de experimento que começou com hype, mas terminou com silêncio total. Não é ruim o bastante para ser memorável e nem bom o suficiente para merecer uma continuação. É apenas morninha. Matsumoto. Então, se você está pensando em maratonar tudo antes do filme agora de 2025, pode pular isso aqui, tá? Sem medo nenhum. O novo longa também ignora completamente essa fase. E a gente agradece. A única coisa que realmente segura a atenção na série é o plot central envolvendo ali as duas irmãs gêmeas, a Alison e a Lennon. Ali na festa, uma delas morre, mas a que sobrevive assume a identidade da outra. Ou seja, todo mundo pensa que a Lennon tá viva, quando na verdade é a Alison que tá lá no lugar dela, vivendo a vida que não é a dela. É cheio de segredos mal resolvidos e tem várias relações tóxicas aqui. Esse elemento traz até aqui uma camada de tensão psicológica e de culpa que poderia funcionar, mas, sabe, se o resto da série tivesse o mesmo nível, só que não tem. O resto é um monte de subplots soltos, personagens irritantes e aquele assassino sem presença nenhuma. O final tenta fazer uma virada chocante, mas a única coisa que ele choca é pela falta de impacto. Então sim, tem uma ideia boa no meio, mas está enterrada numa trama que se leva a sério demais para quem usa um gancho para matar adolescentes em festa. No IMDb a série segura uma nota de 5.3. É aquela clássica média que diz, teve gente que até tentou gostar. No Rotten Tomatoes a crítica até foi um pouco mais gentil, tem 40% de aprovação. Já o público, bom,
Você sabe, né? O público foi bem mais sincero, 31%. Ou seja, nem a nostalgia salvou aqui. No fim das contas, foi uma aposta que começou com hype e terminou com um cancelamento discreto, não teve muito choro e nem fãs para reclamar. E agora é só contar os dias, porque agora dia 17 de julho a gente finalmente vai voltar ao cinema para descobrir se esse novo capítulo de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado vai conseguir fazer o que Pânico e Premonição fez tão bem, que foi renovar a franquia sem perder a essência, respeitando os filmes antigos, mas trazendo aqui algo fresco, com garra e, claro, com um gancho novinho em folha. Sincero, eu tô com um pé atrás, mas eu tava com um pé atrás também pra Premonição. Já se prepara, porque assim que o filme sair vai ter vídeo novo aqui no canal com análise completa, com spoilers e sem spoilers também, tá? Vamos fazer duas partes aqui, tá? E assim, sabe, né? Quando eu dou spoilers mesmo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder o próximo capítulo desse Verão Sangrento. Se quiser ajudar o canal a continuar funcionando, considere virar um membro, porque assim, ó, o AdSense tá difícil de segurar. Acho que até o Ben Willis desistiu de ganhar a vida no YouTube desse jeito. Valeu e a gente se vê na saída do cinema. Forte abraço e se cuidem.